Alguns estudiosos podem entender o Friedrich Nietzsche ou a sua obra como o filósofo dos ateus ou o filósofo que matou Deus. E Nietzsche completa no livro dele, Assim Falava Zaratustra, que nós mesmos matamos a Deus. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Dizer aqui, eu não sou especialista em Friedrich Nietzsche. Posso dizer que eu sou um clínico geral da filosofia. Eu sei algumas coisas da filosofia de Friedrich Nietzsche, mas eu não sei tudo sobre o Friedrich Nietzsche. Então não espere um especialista falando de Friedrich Nietzsche para você. Nas minhas pesquisas, dos meus estudos na história da filosofia e de alguns filósofos, podemos considerar Friedrich Nietzsche não como um ateu. Podemos conceituar ele dentro de um conceito da teologia cristã que é panteísmo. Panteísmo é uma visão de que a natureza é Deus e Deus é imanente nesta natureza, ou a natureza é o próprio Deus. Exemplo, a terra é o corpo de Deus e a alma seria o espírito que ordena a terra, ou seja, um espírito ordenador. Friedrich Nietzsche, quando ele diz além do bem e do mal, seria colocar nós seres humanos ao estágio principal ou original, primitivo de nossa natureza. Quando você é criança, você não tem a noção do bem e do mal. Quando você vive na floresta, como uma pessoa que os gregos irão denominar bárbaros, ou os europeus irão denominar índio, quando você vive nessa faixa aí de natureza, para você, o bem e o mal existem na mesma realidade. Então, Friedrich Nietzsche, na sua obra, ele vai fazer uma reflexão, e a reflexão que ele faz, muitas vezes está batendo em princípios cristãos e batendo em princípios europeus. De quê? De uma sociedade organizada. Friedrich Nietzsche, ele busca excluir tudo aquilo que para ele tira a vontade de potência de nós seres humanos. Friedrich Nietzsche, ele vai ser um filólogo. Filólogo é o quê? Aquela pessoa que se especializa em textos antigos, ou faz a tradução de textos antigos, tentando trazer em seu original. E com isso, ele foi estudar os textos gregos. Ele estudou os pré-socráticos, tragédia grega. Com isso, ele acabou estudando filosofia. E Friedrich Nietzsche, primeiramente, gostou da filosofia de Heráclito. Depois, ele começou a aprofundar na filosofia dos estoicos. Com isso, Friedrich Nietzsche, ele percebe que nós, seres humanos, gostamos de objetivar as coisas. Com isso, nascem os filósofos. No começo dessa obra aqui, Além do Bem e do Mal, no prólogo, ele fala a seguinte coisa. Depois dele ter estudado um pouco os filósofos. Supondo que a verdade seja uma mulher, não seria fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam um pouco de mulheres? De que a terrível seriedade, a desajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verdade, foram meios inábeis e impróprios para conquistar uma dama? Ou seja, ele já começa a ser cético aqui. Se a verdade fosse uma mulher, os filósofos, eles usaram de meios impróprios para tentar conquistar esta dama? Na página 15 do mesmo livro, Além do Bem e do Mal, Friedrich Nietzsche ele vai dizer a seguinte coisa. Em toda filosofia há um ponto na qual a convicção do filósofo entra em cena. Na página 15, Friedrich Nietzsche, mesmo estudando os estoicos, ele faz crítica aos estoicos. E ele encerra a sua crítica dizendo a seguinte coisa. A filosofia é esse impulso tirânico mesmo.
a mais espiritual vontade de poder, de criação do mundo, ou seja, a causa primeira. Para Friedrich Nietzsche, cedo ou mais tarde, chega a um ponto que, na filosofia, a convicção do filósofo vai entrar em cena. E Friedrich Nietzsche vai falar que fazer filosofia, automaticamente, é a causa primeira, ou seja, o impulso tirânico, a mais espiritual vontade de poder. Na página 115 do mesmo autor, que é o Friedrich Nietzsche, ele coloca a seguinte coisa: talvez seja indispensável, na formação de um verdadeiro filósofo, ter passado algumas vezes pelos estágios em que tem de permanecer os seus servidores, os trabalhadores filosóficos. Talvez ele próprio tenha que ter sido crítico, cético, dogmático e historiador. E além disso, poeta, colecionador, viajante, decifrador de enigmas, moralista, vidente, livre pensador. Praticamente tudo para cruzar todo o âmbito dos valores e sentimentos de valor humanos e poder observá-lo com muitos olhos e consciências, desde a altura à distância, da profundeza à altura, de um canto qualquer à ampliação. Mas tudo isso são apenas pré-condições de sua tarefa. Ela mesma requer algo a mais. Ela exige que ele crie valores. Os trabalhadores filosóficos formados segundo o nobre modelo de Kant e Hegel têm de estabelecer e colocar em fórmulas o seu reino do lógico e do político, moral, ou do artístico, algum vasto corpo de valorizações, isto é, anteriores, determinações, criações de valores que se tornaram dominantes e por um tempo foram denominadas verdades. A esses pesquisadores compete tornar visível, apreensível, pensável e mensurável tudo até hoje acontecido, avaliado, abreviado, tudo que é longo. O tempo, mesmo subjugar o passado inteiro. Imensa, maravilhosa tarefa, e ele completa ainda. Mas os autênticos filósofos são comandantes e legisladores. Eles dizem, assim deve ser. Eles determinam o para onde e o para quê do ser humano. E nisso tem dispor o trabalho prévio dos trabalhadores filosóficos, de todos os subjugadores do passado. Estendem a mão, criando para o futuro. E tudo que foi torna-se para eles um meio de instrumento, um martelo. Seu conhecer é criar. Seu criar é legislar. Sua vontade, de verdade, é a vontade de poder. Existe hoje tais filósofos? Já existiram tais filósofos? Não tem que existir tais filósofos. Nietzsche entende que um filósofo autêntico, ele passa por uma visão cética, dogmática, busca pela verdade, historiador, poeta, legislador, vidente. Ele é um todo de muitas partes. E ao mesmo tempo, para ele, o verdadeiro filósofo, no fundo, ele se torna um legislador. Muitas vezes ele fala até as perguntas, que ele fala o que deve ser, como deve ser. E no final, ele fala que isso tudo é uma busca pela vontade de poder. Ele ainda questiona, será que ainda estamos produzindo autênticos filósofos? Então Nietzsche, ele faz uma crítica, ele faz praticamente uma filosofia da filosofia. Ele critica a própria filosofia. Não é à toa que ele fala que não pode negar que a filosofia alemã tem uma profunda influência da filosofia de Kant. Necessariamente, podemos entender na filosofia de Nietzsche uma certa visão maquiavélica. Como assim? Para ele, para os escravos, o mal gera necessariamente o medo. Ele fala que o mal é apenas uma visão do escravo. Ou seja, o governante, ele aparenta ser bom, mas no fundo, o governante possui uma certa maldade. Nietzsche, na sua obra, ele faz uma distinção entre a moral do escravo e a moral do senhor. A moral do escravo é submisso. Toda vez que você é submisso a uma filosofia dogmática, toda vez que você é submisso a um pensamento dominante, você está sendo escravo. Você acha que aquele pensamento é bom. Friedrich Nietzsche ele critica toda a forma que tira do ser humano a vontade de viver. Critica até os estoicos. Os estoicos diziam viver de acordo com a natureza. Mas, para os estoicos, o que ele estava fazendo não era viver de acordo com a natureza. Porque os estoicos buscavam eliminar os instintos. Ou seja, a prática da virtude,
viver de acordo com Logos, para Nietzsche, pregadores da vontade de poder, da vontade de potência. Nietzsche ele faz uma distinção entre o espírito Apolo, ou deus Apolo, e o espírito de Dionísio. Para Nietzsche, esse mundo nosso aqui, existem essas duas oposições. Os seguidores de Apolo, ou seja, os seguidores da razão, e os seguidores de Dionísio, os seguidores da potência. Nietzsche parece que ele é mais dionisíaco do que apolínico. Ou seja, para Nietzsche, você tem que despertar em si essa vontade de poder. É por isso que Nietzsche, muitas vezes, ele fala do niilismo. Mas o niilismo dele é afirmando uma existência para este mundo. Porque para ele, aquelas pessoas que acreditam numa vida após a morte, elas negam este mundo aqui, porque elas se preparam para viver uma vida depois da morte. Ele faz até uma crítica ao próprio Sócrates, porque o Sócrates até certo ponto foi filosófico, mas a um certo ponto ele negou a própria filosofia quando atribuiu a sua morte a algo após a morte. Ou seja, Sócrates não afirmou a vontade de viver, não afirmou a própria vida. Ele negou a própria vida com a esperança de uma vida após a morte. Você pode ver muito bem aí do Apologia a Sócrates. Nietzsche não é um filósofo que fala o que você deve fazer, mesmo ele dizendo que você deve se tornar um super-homem. Mas Nietzsche ele fala de uma transmutação dos valores. Nietzsche fala que normalmente, como eu já estava lendo aí, Nietzsche fala que o filósofo cria os seus próprios valores. O filósofo diz como as coisas devem ser. O filósofo ele tem uma experiência de compreender a condição humana, porque ele, de certa forma, a premissa do filósofo, ele estudou, ele conhece um pouco do ceticismo, do dogmatismo, da literatura, da história. Então, para Nietzsche, ele propõe que a missão da filosofia deve ser libertar o homem dessa tendência que considerava perniciosa, uma vez que amputa a espontaneidade e a criatividade do indivíduo, anunciando uma nova era, uma nova forma de pensar e agir através da transmutação de todos os valores. Nietzsche enfatizava a importância da inspiração dos mitos primitivos, ou seja, Nietzsche era um amante da mitologia grega, ou seja, da tragédia. E Nietzsche aspirava que você tinha que voltar aos mitos primitivos, ou seja, ao heroísmo, à vontade humana de manifestações artísticas. Ou seja, o espírito dionisíaco em Nietzsche é o espírito da criatividade. Não é à toa que Dionísio é visto como o deus da bebedeira. E muitos vão colocar Dionísio como espírito também dos bacanais ou espírito das orgias. Então existe isso aí em Nietzsche que você pode muito bem avaliar. Voltando a uma coisa que eu deixei passar, Nietzsche, como eu falei, pode ser visto como panteísta. Para ele, o homem é aqui. Após o homem morrer, ele volta à sua natureza, do que era. Uma parte de um todo ali, ou uma parte da natureza. Volta à união, ao espírito da natureza, ou ao espírito ou alma universal. Então, por trás de Nietzsche existe um certo panteísmo, como já abordei em alguns vídeos deste canal. Mas por que Nietzsche está tão influente hoje em nossa cultura? Vamos entender que a nossa cultura, muitos dizem que ela está passando por uma crise moral intelectual. E Nietzsche, ele fala que você tem que reafirmar os seus próprios valores, ou seja, não os valores de uma sociedade, mas você deve criar seus próprios valores e buscar reafirmá-lo. Então, a influência de Nietzsche no pensamento contemporâneo, na filosofia, na literatura e na discussão da decadência e da crise da cultura ocidental em nossa época foi profunda. O filósofo empregou o termo niilismo, originalmente a doutrina filosófica que nega a existência do absoluto, para designar o que considerou como resultado da decadência europeia. Ou seja, Nietzsche ele coloca o niilismo, ou a crise da sociedade, como uma decadência da sociedade europeia. Nietzsche tem uma visão de que uma sociedade ela pode chegar ao auge dela, ao ápice, mas tudo aquilo que sobe um dia, desce. Ou seja, que nem a maré. A maré tem a sua alta, mas também tem a sua baixa. O niilismo de Nietzsche caracteriza-se pela descrença em um futuro ou destino glorioso da civilização. Nietzsche, talvez muitos colocam Nietzsche como o cara que vai alcançar o super-homem. Nietzsche tem uma descrença de um destino glorioso de uma civilização. Ao negar o absoluto, a essência do niilismo, Nietzsche anunciou a morte de Deus, um fundamento metafísico de todos os valores éticos, estéticos, sociais da tradição. Então, quando Nietzsche nega Deus,
Nietzsche simplesmente nega os valores cristãos, ou os valores de uma sociedade fundamentada em um valor metafísico. Não é à toa que ele fala que a sociedade alemã tem muita influência de Kant. Kant fala do transcendental. Em nós existe uma razão, essa razão cria leis, cria normas, e o filósofo que usa essa razão, ele é capaz de ordenar. O filósofo que cria essa razão, ele pode se transformar até um legislador, mostrar como as coisas devem ser. Então, para o Nietzsche, para nós concluirmos aqui, Nietzsche matando Deus, ou Deus não existe para o Nietzsche, você se torna simplesmente uma pessoa parte de um todo, parte de uma natureza que um dia irá morrer e que essa existência você tem que tirar o máximo proveito dela da forma que você conseguir tirar. É por isso que Nietzsche é visto como um cara que ele anseia por uma liberdade neste mundo, uma vontade de viver. Mesmo que a vida de Nietzsche foi repleta de sofrimentos, foi repleta de colapso nervoso, repleta de doenças, repleta de uma má alimentação, dizem que Nietzsche só comia frutas, mas Nietzsche, na sua obra, mostra uma vontade de viver que na sua vida parece que ele não tinha essa plenitude. A própria proposta de super-homem que o Nietzsche estava falando, ele próprio não conseguiu alcançar. Ele ficou só admirando nos heróis gregos. Ficou só admirando naquelas pessoas que fizeram grandes coisas na humanidade. Talvez hoje, após resgatar Nietzsche em nossa cultura em decadência, ele se torna um super-homem, uma referência de filósofo para muitas pessoas. Espero que esse conteúdo ajude a você a compreender o Friedrich Nietzsche, as suas ideias, as suas obras, e viva de acordo com a sua razão. Mesmo que o Friedrich Nietzsche critique a razão. Mas, abrindo aspas aqui, ele critica a razão, mas parece que você vê uma certa racionalidade em Nietzsche. Será? A razão é a base para o fundamento da realidade? Assista esse vídeo aqui e compreenda um pouco melhor sobre o uso da razão para organizar a sociedade. Bons estudos de filosofia, espero que eu consegui te passar alguma informação útil. E eu fui!